Vou mostrar pra vocês aqui, ó, finalizemos nossa canjica, ó, temos canjica, temos milho assado, temos milho cozinhado, aqui nós temos mingau, sabiei canela por cima, ó, aqui temos pamonha e aqui temos bolo de aipim, ó, saiu do forno agora, saiu no forno do fogão a lenha. E aqui temos amendoim cozido. Tá todos convidados. Quem gostaria, agradecendo a Deus, agradecendo a todos vocês, agradeço o carinho de todos. Que Deus não deixe faltar, né, meus amadinhos? Obrigado, Senhor. E viva São João! Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Fique todos com Deus. Abraço no coração de todos. Tchau!